Comunidade Cristã Amor e Graça apresenta o programa Falando de Vida no Altar da Graça. Olá, amados, olá, abençoados de Deus, no oferecimento da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Estamos iniciando mais um programa Falando de Vida, aqui mesmo no Altar da Graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom, hein? Estamos aí ingressando na tua casa, estamos aí iniciando esta programação, muito bom, muito boa noite para você que está sintonizando aí a Rede Mais Família, também você que está aí no canal do YouTube, canal Amor e Graça, é uma satisfação estar recebendo você aqui na nossa programação de hoje. Lembrando que há um WhatsApp disponível para a sua participação, a qualquer instante, a qualquer momento, você pode entrar conosco, em contato conosco no WhatsApp 11 96504 9910. 11, prefixo São Paulo, 96504 9910. Faça aqui as suas perguntas, tire as suas dúvidas. Você que quer ligar conosco alguma coisa em oração, você que gostaria de se tornar um conhecedor mais profundo da palavra de Deus, você que gostaria de ter aquela vida em abundância que o Senhor prometeu na sua palavra, né? Ele disse que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Entre em contato conosco a qualquer instante por este WhatsApp, 11 São Paulo 96504 9910. Você que já está no canal do YouTube, não esqueça de dar o seu joinha para nós, não esqueça de dar o seu like e participar aqui da nossa programação, pois é sempre uma satisfação ter você aqui conosco. Hoje eu estou sozinho aqui na nossa programação, vou apresentar o programa Falando de Vida no Altar da Graça de nosso Senhor Jesus Cristo, solo, né? Vamos fazer um programa solo, mas não tem problema não, porque comigo está você, comigo está o Espírito Santo, comigo estão aqui centenas e milhares de anjos que estão contemplando a palavra do nosso Deus, que estão vibrando, né, com a pregação do Evangelho, com a pregação da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pergunta que me é feita muitas vezes aqui na nossa programação é a seguinte: Bispo Emerson Viana, o fato de eu ser cristão, de eu ter aceitado Jesus como meu Senhor e Salvador, de eu estar frequentando uma igreja, é o suficiente para eu ter a vida eterna e é o suficiente para eu herdar todas as bênçãos de Deus? Não, né? Isso é apenas um princípio das coisas. Quando você se converte, quando você abandona as questões lá de fora do mundo, né, desta vida, e passa a ser um frequentador de igreja, você simplesmente deu o primeiro passo para herdar a vida eterna e para herdar uma vida de bênçãos, né? E a alegria de Deus, ele é tão assim indivisível nessa hora, ela é tão grande, que imediatamente quando você tem uma atitude como essa, você começa a conquistar muitas bênçãos, você começa a conquistar muitos milagres, realmente você toma posse de muitas coisas boas na vida. Mas a partir do momento em que você passa a ser um conhecedor da palavra, um conhecedor do Evangelho, muitos outros pontos, muitos outros passos, eles têm que ser dados na nossa vida. Então, infelizmente, eu tenho que ser franco com você. Muitas pessoas não vão passar da escolha de Deus, porque o próprio Senhor disse, né? Muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Então, muitas pessoas não vão entrar nessa seleção dos escolhidos de Deus. Serão apenas pessoas chamadas para o Evangelho, pessoas que aderiram ao Evangelho, pessoas que adotaram o Evangelho na sua vida, mas não passaram disso. Então, você chegar assim para uma pessoa e ela falar: eu aceito Jesus, eu recebo Jesus na minha vida, né? Eu quero ser um frequentador de uma igreja, ou eu quero ser de um partido político, ou quero torcer para um time de futebol, isso não voga nada. Isso não quer dizer nada perante Deus, perante o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Para a pessoa realmente herdar a vida eterna, ela precisa realmente sim desse primeiro passo, ela precisa ser realmente chamada, né, por Deus, e depois ela tem que ser selecionada, né, ela tem que ser escolhida para o Evangelho, e a partir daí ter uma vida de prática cristã, né? E muitos definham nesta hora. Por quê? Porque as igrejas, até neste aspecto, têm ensinado errado os membros, as pessoas, né? Os frequentadores de denominações evangélicas,
estão aprendendo que o fato de você receber Jesus como seu Senhor e Salvador, você está salvo. E não é assim, o próprio Jesus disse o quê? Que o caminho que leva para a vida eterna, ele é estreito e poucos acertam por ele. Isso está na Bíblia. O caminho que leva para a perdição, ele é largo, né? A porta é larga e são muitos os que entram por esta porta. Já o caminho que leva para a vida eterna é um caminho estreito e poucos acertam neste caminho. Por quê? Porque o fato de você receber Jesus, de você abandonar o mundo e você passar a ser um cristão, isso já é uma coisa louvável, uma coisa que Deus aplaude, os anjos de Deus aplaudem, é uma coisa de felicidade, é uma coisa que há festa nos céus, né? Então, realmente, isso é bíblico, isso é realmente um conceito para a vida eterna. Só que não pode parar por aí. E eu tenho observado que pelo menos 70%, 80% das pessoas param neste quesito. Eu fui, recebi Jesus, agora frequento uma igreja e estou salvo. Mas não é isso. Se fosse isso, todos os fariseus, todos os intérpretes da lei, todos os saduceus estavam salvos, né? Porque eles eram praticantes da lei de Moisés, eles eram até rigorosos demais nas práticas religiosas. Então, o fato de você ser de um templo ou você ser de uma igreja hoje, você está salvo, então isso significa que a palavra de Deus está toda deturpada, está toda errada, né? Porque não é isso que leva a pessoa à vida eterna. O que leva a pessoa à vida eterna é a partir do momento que ela recebe Cristo na sua vida, que ela abandona o mundo, que ela passa a ser um cristão, ela tem que começar a praticar os mandamentos de Deus. E quais são os mandamentos de Deus? Ela tem que, a partir desse momento, colocar Deus em primeiro lugar da sua vida. É um processo demorado, demoradíssimo, que eu creio que em menos de 3 anos você não consegue praticar este mandamento à risca, né? Demora muito tempo para a pessoa amar Deus acima do pai, da mãe, do filho, da filha, do namorado, da namorada, porque nós estamos tão acoplados, estamos tão apegados a este mundo, que vai um certo tempo até nós abandonarmos, né, essas coisas, deixarmos essas coisas em segundo plano e colocar Deus em primeiro da nossa vida. Eu me lembro quando eu comecei a frequentar a igreja, eu ainda faltava aos domingos na igreja para ir trabalhar, né? Quantas pessoas não faltam? Eu conheci um amigo meu, ele é aqui da comunidade cristã Amor e Graça, ele demorou 10 anos para deixar de jogar futebol domingo para vir para a igreja. Ele faltava na igreja para jogar futebol de domingo, ou seja, ele quase não congregava porque ele tinha o futebol. Então hoje ele deixou o futebol para vir congregar, ou seja, ele conseguiu entender depois de muito tempo que Deus estava acima do futebol. Então ele chegou para os amigos e falou assim, ó, se vocês quiserem jogar de segunda, de terça, de quarta, noite, quinta, sexta, até de sábado eu venho aqui, mas domingo de manhã, me desculpa, mas é o dia que eu reservei para o meu Deus, para a minha igreja, para servir ao Senhor, para fazer a vontade de Deus, né? Até você chegar nesse nível de colocar Deus acima de pai, de mãe, de esporte, de jogos, de lazer, de passeio, de campos, né? Demora muito tempo. Você se lembra lá da parábola da grande ceia, onde o Senhor convidou as pessoas para participarem da sua ceia, e na hora que chegou o momento de participar da ceia, que cada um tinha uma desculpa, um morava longe, o outro não queria vir, o outro tinha outro compromisso, o outro tinha um casamento, né? O outro tinha um campo para visitar. E o que Jesus fala naquela parábola? Nenhum desses convidados participará da minha ceia. Por que Jesus diz que nenhum daqueles poderiam participar da sua ceia? Porque eles tinham compromissos mais importantes do que o Senhor. Então, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida é um processo demorado que vai de 2, 3, 4, 5, 6 até 10 anos, como aconteceu com esse amigo. E o segundo processo, amar o teu próximo como a ti mesmo, às vezes leva a vida inteira da pessoa. Tem pessoa que fica a vida inteira dentro de uma denominação tentando amar o seu próximo e não consegue. Por quê? Porque ela olha as injustiças do ser humano, ela olha a maldade do ser humano, ela olha o caráter do ser humano, ela olha o procedimento do ser humano. Eu conheço pessoas aqui da comunidade cristã Amor e Graça que desistiram de amar o próximo como a si mesmo,
passar a amar animais, gatos, cachorros, porque falar assim, olha, bispo, desculpa, mas eu não consigo conviver com o ser humano. O ser humano tem seus defeitos, suas falhas, então por isso que eu falo, né? Por isso que Jesus disse, o caminho que leva para a vida eterna, a porta é estreita e poucos vão acertar por esta porta. Então talvez você ainda está dentro de uma denominação que isso não foi pregado para você. Você apenas congrega, apenas dá os seus sacrifícios, seus votos, seus dízimos, faz suas campanhas e você ainda não atinou que o amor ainda não existe dentro do seu coração. E o amor ele é tão importante que Paulo, lá em Coríntios 13, ele cita que você pode ter todos os dons, toda a ciência, todo o conhecimento, você pode ter todas as práticas. Se você não tiver amor, você será como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que você dê todos os seus bens aos pobres, entregue o seu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Então a Bíblia é enfática, a Bíblia é clara, que sem amor você não vai herdar a vida eterna. Então não adianta, o pastor que diz, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, está salvo, a pessoa está salva, ele nega a Bíblia para você, ele mostra para você que a porta que leva para o céu é uma porta larga, quando Jesus diz que a porta é estreita. Então não é assim, né? Bispo, mas espera aí, o senhor falou uma coisa que me deixou muito preocupado. A pessoa pode demorar 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos para amar Deus acima de todas as coisas, e talvez amar o próximo como a si mesma, ela pode tentar a vida inteira, sem conseguir. Bispo, neste caso, quem vai ser salvo? Se é o amor a Deus e o amor ao próximo que vai nos levar para a vida eterna? Bom, como é que é o julgamento de Deus? Eu vou explicar aqui para você e depois eu vou trazer uma narrativa bíblica muito legal que está em Lucas capítulo 15, para que você compreenda bem essa narrativa. Nós vamos apresentar diante de Deus todas as obras que nós tivemos feitos aqui por intermédio deste corpo. Então Deus nos presenteou com um corpo, nos colocou aqui neste planeta, nesta terra, e deu uma vocação para nós. Então vai lá, cumpra a sua missão e volta aqui para prestar contas diante de mim. Então todos nós vamos prestar contas. Se nós formos julgados e analisados pelos procedimentos carnais, todo ser humano, sem exceção, vai perder a vida eterna. Ninguém vai ser salvo, porque segundo a carne, o próprio apóstolo Paulo diz que não há quem busque, não há quem faça o bem, não há um justo sequer. Isso está em Romanos 3. Então não há um justo sequer, não há quem busque, não há quem procure, não há quem louve a Deus, não há quem adore ao Senhor. Por causa do pecado de Adão, nós, segundo a carne, somos muito falhos. Só que tem um antídoto, uma coisa assim que, vamos dizer assim, eu não sei se você já jogou joguinhos, essas coisas, fliperama, essas coisas, tem um bônus, O bônus se chama amor. Quando eu chego diante de Deus para ser julgado, se Deus me julgar pau, pau, pedra, pedra, o que eu fiz segundo a carne e o que eu não fiz, eu não herdarei a vida eterna. Mas quando Deus vê atos de amor, a Bíblia diz, o próprio apóstolo Pedro citou em suas epístolas, lá, ele tem 2 epístolas, ele citou numa delas, que o amor cobre multidão de pecados. Então, quando eu amo, quando eu tenho amor no meu coração, centenas e milhares de pecados são perdoados. Por quê? Pelos atos de amor. Por exemplo, esse irmão, ele parou de jogar futebol só por causa de Deus. Ou seja, ele abriu mão da coisa que ele mais amava no mundo por Deus. Isso cobre centenas e milhares de pecados que a pessoa comete, que a pessoa possa ter cometido na sua vida. Tanto é que se você pegar a Bíblia e você ver o relato de Abraão, Deus, ele queria muito um filho, Deus, depois de muitos anos, deu esse filho para Abraão, e depois de 7 anos, Deus percebeu que Abraão estava muito apegado a essa criança, chamada Isaque, e Deus falou assim, puxa vida, parece, pelas atitudes de Abraão, que ele ama mais o seu filho do que a mim. Aí o que Deus falou? Abraão, me devolve o filho que eu te dei, para fazer uma experiência. Quando Abraão mostrou para Deus que ele amava ao Senhor mais do que ao seu filho, ao ponto de devolver para Deus o filho que Deus havia dado, havia trazido para ele, Deus falou, agora eu sei que você me ama, agora eu sei que você teme a Deus. E aí vem um monte de recompensas sobre a vida de Abraão, porque o amor não só ele te leva para a vida eterna, como também a Bíblia cita que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. A Bíblia não cita que todas as coisas cooperam para o bem de todos,
mas ela diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então o amor, ele faz com que todas as bênçãos sejam trazidas para a nossa vida, como também faz com que nós venhamos herdar a vida eterna. Mas aí, tem o último adendo antes da nossa leitura, aí vem aquela questão do amor. Quando você pergunta para as pessoas se amam, todas dizem que amam, porque as pessoas não sabem também o que é amor, infelizmente. Elas acham que sentimentos, apegos e outras situações nessa questão é amor, isso é amor. Então, eu amo muito a Deus. Como é que você ama a Deus? Eu amo porque eu choro toda vez que eu estou orando, eu amo a Deus porque, sei lá, eu às vezes faço orações. Não, amar a Deus é muito mais do que palavras. Amar a Deus são atitudes, é você se apegar à verdade, é você fazer tudo pelo Evangelho, é você abdicar de coisas que você gosta por amor a Deus, por amor ao Senhor. Isso é amor. Bom, mas sobre isso nós vamos falar num outro dia. Vamos entender aqui, em Lucas capítulo 15, versículo 11, nós temos aqui na nossa Bíblia a parábola do filho pródigo. E essa parábola aqui ela é muito legal, por quê? Porque muitas pessoas, ao lerem a parábola do filho pródigo, elas vão naquele conceito do filho pródigo, porque a parábola é do filho pródigo. Mas você sabia que durante muitos anos eu também, inclusive nem lia a questão do irmão dele, eu só lia a questão do filho pródigo, do filho pródigo, do filho pródigo, porque a parábola é do filho pródigo, inclusive tem o título aqui, a parábola do filho pródigo. Mas você sabia que o irmão dele traz muitos mais ensinamentos para a igreja do que a própria atitude do filho pródigo? Porque a atitude do filho pródigo já é uma coisa conhecida. Eu acho que se eu pregasse aqui, olha, o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, não pode receber uma herança do Senhor e abandonar o Evangelho. E acho que você e todas as demais pessoas vão concordar com isso, né? Eu acho que todos que estão nos assistindo vão dizer, não, bispo, realmente é verdade, o cristão não pode abandonar o Evangelho. Então não tem muito fundamento a parábola do filho pródigo, mas a atitude do irmão dele é de suma importância para a igreja, é de muito conhecimento, é de muita sabedoria. Então, nós sempre temos dito para você, quando ler a Bíblia, faça uma exegese, faça hermenêutica bíblica. O que é isso, bispo? Palavras são essas são palavras que você aprende, por exemplo, quando você se forma em teologia, você aprende a não pegar versículos isolados para fazer contextos, análises, não. Faça estude, faça uma associação de palavras, essa com aquela com a outra, para você não criar uma doutrina falsa e não vir, através dessa doutrina falsa, levar muitas pessoas a se perderem. Então, quando nós fazemos análise da Bíblia, eu vou ler toda a parábola com você e depois nós vamos trazer a explicação. Vamos lá? Contudo, continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus porcos, para o campo, para guardar os seus porcos. E ali desejava-se fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele longe, quando seu pai o avistou e, compadecido, correu atrás dele, e o abraçou e o beijou. E ele disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Trazei-me depressa a melhor roupa, vestiu, pondo o anel no dedo
e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltou, ao aproximar-se da casa, ouviu músicas e danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. Ele lhe informou: veio seu irmão e o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou, não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os seus bens com meretrizes, tu manda matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos alegrássemos e nos regozijássemos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa então é a leitura da palavra do nosso Deus, a conhecidíssima parábola do filho pródigo. O que acontece aqui? Vamos analisar, vamos fazer uma análise, uma exegese desta passagem bíblica. O filho pródigo, conhecedor da palavra, conhecedor dos seus direitos, conhecedor do seu evangelho, conhecedor da palavra do pai, ele chega e cobra a sua herança. Olha que interessante, o pai dá herança para o filho sem discutir. Ele não chega para o filho e fala: filho, olha, eu vou te dar herança, mas você vai sair da minha casa? Você vai me abandonar? Você vai me deixar? Você vai para outro lugar? Não, o filho cobrou e o pai deu. É como o caso de Elias. Se você pegar a Bíblia lá do profeta Elias, ele chega, toda vez que você vê uma profecia, olha que interessante isso que eu vou falar para você. Toda vez que você vê uma profecia, você vê Deus ordenando, geralmente, o profeta a fazer aquela profecia. Por exemplo, o caso lá de Jonas. Deus chega e fala: Jonas, avisa a cidade de Nínive que eu vou destruir essa cidade em breve, que eu vou acabar com todos. E ele vai e leva a profecia conforme o Senhor havia trazido. No caso de Elias, ele mesmo faz questão de dizer: a partir de hoje não chove, segundo a minha palavra. Ele não disse: a partir de hoje não chove, segundo a palavra de Deus. Ele falou: a partir de hoje não chove, segundo a minha palavra. Resultado, ele quase morreu de fome. Por quê? Porque ele foi para um córrego, uma nascente de um rio, e ali ele se alimentava, ele tomava aquela água da nascente, e um corvo vinha lhe trazer a comida. Mas como estava seco em todo lugar, o que aconteceu? O corvo morreu, não trouxe mais comida para ele, e a própria nascente secou, ao ponto que ele vai para a casa da viúva de Sarepta, que só tinha um bocado de farinha, e se ela não entrega aquela farinha para Elias, morreria tanto a viúva, o filho, como o próprio Elias, que fez a oração sem pensar naquilo que ele ia colher lá na frente. Então, Deus, ele é assim, quando você ora com fé, que é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, quando você acredita que você vai tomar posse de alguma coisa, aquilo acontece. É só você falar: vai acontecer tal coisa, e aquilo vai acontecer. Por quê? Porque você determinou com fé. Você usou a tua fé, determinou, e o milagre acontece. Então, quando o filho pródigo chega e fala: pai, eu quero a minha herança, o pai dá. Por quê? Porque é direito do filho, e ele pediu acreditando, ele pediu com fé. Então, ele tinha que tomar posse desta herança. Aí o filho, tomando posse da herança, você sabe que quando nós alcançamos alguma coisa, que nós buscamos muito em Deus, dá aquela sensação de conforto, aquela sensação de bem-estar, Puxa vida, eu fui ali, declarei tal coisa e aquilo aconteceu na minha vida. Então a sensação de regozijo, de alegria, de paz no coração, ela é muito grande. E parece que a gente não precisa mais de Deus, não precisa mais das pessoas, não precisa mais de nada. Por exemplo, eu estou aqui na igreja, aí eu faço uma oração a Deus, falo: Senhor, muda a minha vida financeira, faz um milagre acontecer na minha vida financeira. Aí de repente eu durmo, acordo no outro dia e chega uma cartinha lá em casa dizendo que eu tinha um tio
que eu nunca conheci na vida. Esse tio era milionário, dono de muitas propriedades, e ele deixa uma herança gigantesca para mim. Ou seja, eu durmo num dia preocupado com dívidas, com contas que eu tenho para pagar, preocupado em trabalhar. No outro dia eu acordo sabendo que eu não vou mais ter que trabalhar naquela empresa, que eu não tenho mais dívidas, que está tudo quitado e eu tenho dinheiro para gastar durante toda a minha vida até o final. Geralmente algumas pessoas, quando isso acontece, principalmente por isso que eu falei, a diferença das pessoas estarem na igreja por amor e elas estarem na igreja por desejos materiais, por conquistas. Se isso acontecer na vida de uma pessoa que ama, ele vai continuar da mesma maneira, indo na igreja, congregando, fazendo a vontade de Deus, dando seus dízimos, suas ofertas, e vai continuar com o Senhor. Por quê? Porque com dinheiro ou sem dinheiro, ele está ali para servir a Deus. Quando acontece numa pessoa que ainda não está convertida, que ainda não entrou pela porta estreita, ela ao receber esta herança, ela vai ficar na casa do pai para quê? Por que ela vai ficar na casa do pai? Ela vai pegar os seus bens e vai viver uma vida dissoluta. Não significa viver uma vida dissoluta, viver uma vida em pecado, Porque o que seria a tradução dessa palavra, viver uma vida dissoluta? Ele viveu uma vida em regalia, Ele viveu uma vida assim de gastar muito dinheiro, de ir talvez em jogos, gastar dinheiro nos melhores hotéis. Bicho, mas o irmão dele o acusa de ter gastado dinheiro com meretrizes. Como é que o irmão sabia que ele estava gastando dinheiro com meretrizes, se naquela época você não tinha como se comunicar com a família? Tanto é que o pai não tinha mais acesso ao filho. O filho foi embora e o próprio pai não tinha mais acesso. Se o próprio pai não tinha mais acesso ao filho, ao ponto de falar, filho, você está passando necessidade, vem aqui para minha casa, o pai não fez isso. Por quê? Porque não tinha como você se comunicar com as pessoas no passado. A pessoa ia embora e você não tinha mais contato, não existia nem carta, não existia correio. Bicho, mas o Paulo escreve as cartas ali para as igrejas. Não, essas cartas, Paulo pegava um servo, mandava ele ir até a tal igreja e lá um dos pastores lia a carta para toda a igreja. Então isso que acontecia. Não tinha correio para você mandar que você chegasse e a pessoa ia levar a sua carta, não. Para levar era tipo, e isso muitos anos depois, até nas guerras, você vê que quando um rei que precisava se comunicar com seus soldados, ele mandava uma pessoa que ia de cavalo, que pegava ali aquela carta e levava até os soldados. Então não tinha um carteiro, não existia carteiro, não existia essa profissão no passado. Então, para você ter acesso, como é que o irmão do filho pródigo sabia que ele tinha gastado com meretrizes? Porque logo julgou, logo condenou. Mas a Bíblia diz sim que ele viveu dissolutamente. Na primeira parte não fala que ele gastou o seu dinheiro com meretrizes, mas viveu uma vida regalada. Ao ponto que ele perde tudo, passa tribulações e decide voltar para a casa do pai, coisa que é muito difícil, Porque uma vez que a pessoa abandona a Deus, é muito difícil que ela volte. É muito difícil que ela esteja novamente na casa do pai, e ele conseguiu superar toda aquela vergonha, aquela humilhação, porque para aquele que volta para a igreja é uma humilhação, uma vergonha. Caramba, eu já estive na igreja, abandonei o evangelho, voltar agora e tudo mais. Então muitas vezes a pessoa tem toda essa dificuldade para voltar. Essa parte de história, muitos pastores já pregaram para você, muitos pastores já relataram, já contaram essa história, você até se emocionou, mostrando que qualquer filho pode voltar para a casa do pai, etc, etc. Mas onde está o problema maior? O problema maior está em primeiro lugar, na questão do irmão do filho pródigo, Para mim esse é a coisa mais importante de tudo, que em primeiro lugar, o irmão do filho pródigo não conhecia a sua herança. Você vê, olha quantos pecados, veja quantos pecados o filho pródigo comete e quantos pecados o irmão dele comete. Para mim, o único pecado assim mais grave do filho pródigo foi ter saído da casa do pai e achado que ele poderia suprir a sua vida sozinho sem a necessidade do pai. Para muitos nem pecado é, que algumas pessoas deixam de congregar, congregam de casa e acham que está tudo certo, que nem pecado é. Então talvez nem pecado ele tenha cometido. Mas o irmão do filho pródigo, quantos pecados esse rapaz comete? Primeiro, que ele estava na casa do pai
e não pedia a sua herança. Ele tinha uma falsa humildade, né? De dizer, eu estou dentro da casa do Pai, e estou ali, estou feliz, não preciso de dinheiro, não preciso de herança, não preciso de nada. Depois, né, o julgamento que ele teve sobre o seu irmão, dizendo que ele gastou dinheiro com meretrizes, que ele não era digno de estar ali de volta na casa do Pai. E segundo, e terceiro, que ele ficou com uma raiva, ele ficou com ódio do pai, com raiva do pai. E aí você vê, né? Uma pessoa que ficou toda a vida inteira dentro da casa do pai, será que isso não era o suficiente para que ele compreendesse que ele tinha direito também? Por exemplo, quando, digamos que você está, vamos colocar assim uma questão de pai e 2 filhos. Digamos que você tem um pai que já está muito velhinho, sua mãe já faleceu, você tem um pai que já está velhinho, e você tem você e seu irmão. Aí o seu irmão chega para o pai e fala, pai, me dá metade dos seus bens, porque eu vou seguir minha vida. Aí o seu pai vai, faz lá a procuração para o seu filho, faz lá, divide os bens, né, pega ali, dá a herança para o seu filho, faz o testamento, fala, meu filho, isso aqui é seu, dá a parte do seu irmão. E você fica lá com seu pai e não pede a sua parte. Não é uma coisa muito estranha isso? Porque se você viu que o seu irmão já tomou posse da parte dele, por que você não tomou posse da sua parte? Mas olha, sobre isso nós vamos falar no próximo bloco. Nós vamos a um break aqui rapidinho. Eu quero mostrar para você quantas coisas de errado o irmão do filho pródigo ele comete. Né? Nós vamos aqui paulatinamente, ou seja, ponto a ponto, devagarzinho, sem pressa, mostrar para você todos os pontos falhos do irmão do filho pródigo e o que isso hoje tem acarretado para os irmãos que estão na igreja. Né? Onde nós vamos chegar com isso? Que existem muitas pessoas que hoje estão dentro de denominações, dentro de igrejas que não conhecem, não sabem os seus direitos, não conhecem a sua herança, não sabem que estão ali chamadas por Deus para terem uma vida em abundância. Ou seja, as pessoas estão totalmente alheias aos seus direitos, ao que o Evangelho traz para elas, o que elas podem tomar posse, o que não podem, enfim. Muitas pessoas hoje estão vacilando, infelizmente, em relação ao Evangelho, como fez o irmão do filho pródigo. Depois, sabe o que vem sobre a sua vida? Vem raiva, vem decepção, né? Talvez você que está me assistindo hoje, você já disse isso, hein? O que eu vou falar aqui agora é muito forte, hein? Talvez você já disse, o que adianta servir a Deus? Tá, não sei o que está adiantando ir na igreja, eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu congrego, eu não falto um dia na igreja. O irmão do filho pródigo falou tudo isso para o pai. O irmão do filho pródigo falou assim, eu vou explicar para você isso no próximo bloco. Pai, há tantos anos te sirvo e o Senhor nunca me deu sequer um carneirinho para eu comemorar com os meus amigos. Ou seja, o irmão do filho pródigo nunca teve uma festa. Mas por que ele não teve nenhuma festa? Ele pediu para o pai a festa? Um dia ele chegou e falou, pai, eu quero uma festa? Ele nunca falou nada. Tem pessoas, gente, que estão dentro das igrejas que nem orar elas não sabem. Talvez isso esteja acontecendo com você. Quer ver, por exemplo, eu vou liberar a linha telefônica aqui agora, o WhatsApp 11 96504 9910. Né? Participe aqui da nossa programação e vamos ligar aqui uma vitória, um grande milagre aí acontecendo na sua vida em nome de Jesus. Né? Eu quero que você mande aqui a sua mensagem para eu ligar com você em oração, um grande milagre na sua vida. Tem um monte de gente que não vai mandar mensagem. Sabe por que você não vai mandar mensagem? Porque você fala, eu já estou na casa do Pai há tanto tempo, para quê? Por que eu preciso ligar em oração? Eu já estou aqui, eu sirvo a Deus, eu não quebro um mandamento do Senhor, eu cumpro todos os mandamentos, eu faço tudo, tudo que Deus manda eu fazer, eu faço. Por que eu vou ligar em oração? É o mesmo que aconteceu com o irmão do filho pródigo. Ele achava que ele não precisava, eu não preciso pedir nada para o pai. O irmão do filho pródigo achava isso, mas como se o filho pródigo pediu? Por que ele não precisava pedir? Por que ele não precisava ligar em oração? Por que ele não precisava chegar para o pai e falar, pai, eu quero uma festa, eu quero um carneiro, eu quero aqui minha parte da herança? Ele nunca falou nada, por isso que nunca recebeu nada. Então Jesus exorta através dessa parábola para que nós venhamos
cobrar as coisas de Deus, venhamos ligar em oração e determinar aquilo que nós queremos para a nossa vida. Mas quando você vê uma situação como essa, será que você participa? Isso que eu estou fazendo agora com você é um teste, né? Você realmente é uma pessoa que quer um grande milagre na sua vida? Manda uma mensagem aqui, ó, 11 96504 9910. Bispo, eu não vou mandar não, porque Deus sabe todas as coisas. Ele sabe do que eu preciso. Antes mesmo de orar, Deus já sabe do que eu preciso. Beleza, então fica que nem o irmão do filho pródigo e não peça nada para Deus. Daqui uns 10 anos, você vai falar, pai, tantos anos te servi, ó, fui na igreja, nunca faltei um domingo sequer na igreja, e o Senhor nunca me deu nada, sempre uma vida escassa, uma vida de pobreza, uma vida sem respostas. Por quê? Que você nunca recebeu nada de Deus, porque você não pede. A Bíblia diz, todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta se abre. Então você fica com a sua boca fechada e não recebe nada. Mas se você quiser alguma coisa, alguma transformação, algum milagre na sua vida, manda uma mensagem aqui agora para mim, 11 96504 9910. Eu volto já já com você, programa Falando de Vida no Altar da Graça. Chegou o livro A Lei e a Graça. Você sabe onde começa e termina a lei? Você já fez uma aliança com Deus? Você sabe quais são os livros da graça de Deus? Adquira o mais novo livro do Bispo Emerson Viana, A Lei e a Graça. Compareça a uma comunidade cristã, Amor e Graça, ou adquira pelo site portalamoregraça.com.br. Em um mundo repleto de desafios e incertezas, a escolha do nosso alicerce é crucial. Você se lembra da parábola dos dois construtores? Um construiu sua casa sobre a rocha e o outro sobre a areia. Quando as tempestades chegaram, a casa firme resistiu, enquanto a casa na areia desabou, trazendo grande ruína. Agora, convidamos você a ser um construtor de Cristo. Edifique sua vida sobre a rocha. Ao escolher Jesus como seu fundamento, você garante estabilidade e proteção em meio às adversidades. Não se deixe levar pelas areias movediças das distrações e incertezas. Escolha o caminho da fé e da esperança. Junte-se a nós nessa jornada. Participe de nossos cultos, estudos bíblicos e atividades comunitárias. Vamos juntos construir uma base sólida que resistirá a qualquer tempestade. Construtores de Cristo, onde cada pedra é uma decisão de fé. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352 às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950 às 10 horas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. É isso aí, de volta com você, programa Falando de Vida aqui no Altar da Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí, tá vendo? Eu estava contando aqui, nós tivemos aqui até agora 35 participações no WhatsApp. 35, ou seja, tem 35 pessoas só nos assistindo. Só no canal do YouTube aqui eu estou com mais de 200 pessoas aqui, né? Ou seja, por que algumas pessoas fizeram e outras não? Eu não preciso fazer. Olha, você sabia que até na reunião das realizações já temos membros antigos lá da comunidade Cristã Amor e Graça, que eles não escrevem os 10 desejos do coração,
Não escreve não. Eles falam assim, Deus sabe tudo que eu preciso, eu não preciso pedir nada para Ele. Né? Ou seja, é aquele negócio que está escrito na Bíblia, né? Você sofre por desconhecer as Escrituras. Meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Que conhecimento? Conhecimento da palavra, conhecimento das Escrituras. Né? Ou seja, as pessoas, mesmo sabendo, tendo um monte de passagens bíblicas, elas negligenciam algumas coisas, porque elas acham desnecessárias, né? Ou seja, Deus vai atender minha oração se eu pedir alguma coisa para Ele. Né? Não, isso é tudo bobeira, isso é tudo besteira. É como o nosso amigo Esaú pensou, né? Jacó um dia estava fazendo um cozido, né? Uma lentilha ali, estava cozinhando, fazendo uma sopa. E o Esaú chegou cheio de fome, foi para a caçada, e chegou cheio de fome, mas com uma fome grande. Aí quando ele viu aquele cheiro de lentilha, aquele cheiro de sopa, ele falou pro irmão, me dá um pouquinho dessa comida vermelha para eu comer. E o irmão falou, te dou, claro que eu te dou. Me dá a sua primogenitura que eu te dou a comida. E ele respondeu assim pro irmão, falou, olha meu, pelo amor de Deus, olha, eu estou ao ponto de morrer de fome, eu estou até verde de tanta fome que eu estou, e você vem falar de primogenitura, pode ficar com esse troço aí, fica com a primogenitura para você e me dá comida aqui. E o irmão, tá bom, então estamos trocando, hein, primogenitura pela comida. E o homem comeu, se fartou, foi embora e continua o primogênito. Não é porque eu vendi minha primogenitura que eu vou deixar de ser o primogênito, eu sou o primeiro do meu pai e ninguém no mundo vai dizer que eu não sou o primogênito. Eu sou o primeiro que nasceu, e a primogenitura é minha. Só que quando ele faz um ato desse, ele deixa de ser o primogênito e o seu irmão passa a ser o que vai tomar posse da herança. E você sabe o que está escrito em Hebreus? Posteriormente, com lágrimas, ele buscou a Deus e falou, Senhor, me perdoa, eu estou arrependido do que eu fiz. E a Bíblia diz que não foi dado perdão para ele, embora com lágrimas ele tivesse buscado. Então as coisas de Deus, elas não se brincam, gente. As coisas de Deus são sérias. O irmão do filho pródigo viu o filho pródigo pedir parte da herança e não fez a sua parte. Ele achou que o simples fato de ele estar dentro da casa do pai era suficiente, né? O fato de ele estar ali já era necessário, não precisava de mais nada. Ou seja, estou aqui, estou bem, estou vivendo a minha vida modesta, estou vivendo aqui a minha vida simples. Tudo bem, eu não tenho dinheiro, mas também não tenho falta de dinheiro. Eu não tenho comida boa, mas também não tenho falta de comida. E a vida assim está boa. Quando na realidade você vive desta maneira, você quebra uma regra de Deus. Pois Jesus diz, eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Então nós temos que quebrar esse paradigma. Deixa eu ver aqui agora. Agora melhorou, né? Agora tem mais gente mandando mensagem aqui no WhatsApp, né? Ligando com a gente em oração, porque não é isso que está escrito, que ligardes na terra será ligado nos céus. Então eu fiz isso para experimentar você, para ver se realmente você é uma pessoa que quando Deus exigir, quando Deus colocar diante de você uma questão, você vai aderir e falar, Senhor, eu vou ser um praticante dessa palavra, eu vou colocar em prática na minha vida. Tá certo? Deixa eu pedir uma coisa agora para você, que não tem nada a ver um pouquinho com o nosso tema aqui, com o que nós estamos falando. A qualquer instante, a qualquer momento, entre lá no canal do YouTube, para você dar o seu like para nós e também para você se inscrever no nosso canal. Se você puder agora, inclusive faça isso, tá? Eu estava dando uma olhadinha aqui, nós estamos um pouquinho abaixo da nossa média hoje no canal do YouTube. Se você puder, entra lá, canal Amor e Graça, dá um like lá para nós. Você acha que mais pessoas precisam ouvir ou assistir esse programa? Bispo, eu acho que mais pessoas precisavam escutar o que o senhor está falando hoje. Hoje o que o senhor está falando é uma coisa muito séria, uma coisa que às vezes nós estamos praticando na nossa vida sem ter a percepção do mal que isso está fazendo para nós. Eu vou passar inclusive esse programa, viu, bispo? Depois que salvar lá no YouTube, eu vou compartilhar com a minha tia, com meu pai, com minha mãe, com minha irmã, com meu irmão, porque eles são assim, sabe? Eles estão acomodados. Entraram dentro da igreja e estão acomodados, acham que Jesus vai resolver tudo na vida deles. E eles não vão, não tomam posse, não determinam, não declaram, não entram em comunhão, não ligam em oração.
Então, como que a vida vai se transformar dessa maneira? Então, se você puder, entra lá no canal do YouTube agora, pega o seu celular, você vai demorar 15, 30 segundos no máximo para dar esta oferta aqui para nós. É uma coisa assim que você vai ofertar, uma coisa de no máximo 30 segundos você consegue fazer isso. Você pega o seu celular, clica lá no YouTube, abre o YouTube, vai na lupinha, clica em cima da lupinha, clica Amor e Graça, pode ser junto, pode ser separado, pode ser com cedilha ou sem cedilha. Você clica lá Amor e Graça, você vai ver a nossa live, entra na live, aí você vai lá no sininho, clica no sininho, inscreva-se no nosso canal e aí você clica no xizinho e dá um joinha para nós lá, dá um like para nós, para você ajudar aqui esse programa a ser divulgado e muitas pessoas receberem esta programação, tá bom? Posso contar com você? Posso contar com você, irmão, parceiro, abençoado, né? Você que é um cristão realmente, um homem de Deus, que tem ajudado aqui a nossa programação, faz isso aí que Deus, e eu vou ficar muito feliz com você, e Deus mais feliz ainda, porque Ele quer que a palavra dele seja propagada, Ele quer que a verdade seja propagada. A mentira Deus não faz questão de propagar não, mas a verdade Ele quer que as pessoas recebam para que elas sejam libertas, tá certo? Então voltando, né? Aqui nós demos hoje, você que ligou o seu aparelho de TV agora, nós demos Lucas 15, estávamos falando sobre o filho pródigo, agora vamos falar um pouquinho sobre o seu irmão. Quais foram os erros do irmão? Então o irmão não cobrou a sua herança, o irmão vivia na casa do pai, parecia que era um servo, ele nunca se colocou como filho, porque me responde, o que o filho está indo fazer no campo? O que o filho está indo lá? No máximo ele podia ir no campo para organizar os trabalhadores, para verificar se os trabalhadores realmente estavam trabalhando, mas é um processo meio esquisito desse irmão do filho pródigo. Por que ele se portava como servo? Você vê que ele não se portava como filho. Se você é servo, você não vai abrir a geladeira do dono da casa e vai pegar o que você quiser. Se você é filho, você pode fazer isso. Você abre a geladeira, pega a comida, mas o servo não faz isso. Se ele era realmente filho desse pai e se colocava ali como filho, por que ele estava indo no campo? Né, trabalhar, por que ele estava voltando de mais uma jornada de trabalho? O máximo que ele podia fazer era organizar pessoas, né, liderar pessoas, ele podia colocar pessoas para trazer as informações para ele, como fazia Jacó, onde tinha os irmãos, filhos que trabalhavam e ele mandava um dos filhos trazer, né, a comunicação, olha, mostra para mim, traz para mim se os seus irmãos estão trabalhando ou não. Então ele poderia simplesmente gerenciar todo o trabalho, mas não, ele ia para o campo. Então ele não pediu a sua herança, ele ia para o campo. Quando ele soube que o irmão havia voltado para casa, aí ele vai quebrar um dos maiores mandamentos de Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele não aceitava isso de jeito nenhum. E olha, agora eu vou entrar num tema, hein? Um tema que você vai coçar a cabeça e falar, rapaz, mas esse bispo, eu acho que é profeta, hein? Você lembra aquele irmão da sua igreja, né? Que ele saiu da igreja, foi embora, e agora ele voltou, e o pastor deu um cargo para ele, deu uma posição, né? O pastor voltou a colocar ele de obreiro de novo, e você ficou revoltado da vida. Como é que pode? Esse irmão já saiu da igreja, ele foi embora, ele se levantou contra a igreja, agora ele está de volta e o pastor colocou ele de obreiro de novo, colocou ele de diácono, ele agora está ajudando, auxiliando de novo a igreja, e você não aceita isso de jeito nenhum. Ou você que recebeu o filho pródigo, né? Você recebeu o filho pródigo de volta e você até aceitou dentro da igreja, porque a igreja é pública, você não pode impedir pessoas de entrarem na igreja, inclusive isso é lei agora, é regra, né? Das pessoas, elas não podem ser excluídas assim, por discordarem de alguma coisa. Então você acatou o membro de volta dentro da igreja, mas você isolou essa pessoa. Inclusive fala para obreiros, membros, o Zé está de volta, a Maria está de volta, mas não quero ninguém conversando com ele, hein? Quero ninguém ao lado dele. Então ele fica, onde ele senta fica aquele clarão, ninguém quer sentar do lado, nem os membros, nem os obreiros, nem os colaboradores, né? Ou seja, é uma pessoa que está excluída, né, da parte ministerial. Ele pode até ser um membro, ele pode até frequentar, mas é tipo uma unha, né, que está ali, mas a qualquer momento você pode cortar e jogar fora. É tipo o cabelo.
ele está ali dentro da igreja, mas a qualquer hora você pode cortar esse fio de cabelo e jogar o fio de cabelo fora. Então está dentro da igreja, mas está como excluído. É assim que o irmão do filho pródigo queria que o pai o tratasse, né? E o pai, ele trata como ele quer que nós venhamos tratar o nosso próximo, com amor, né? Com amor, de coração, perdoando. Como é que é a oração do Pai Nosso? Perdoando as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. O irmão do filho pródigo jamais poderia fazer essa oração, porque ele não perdoou o seu irmão, que tinha lhe ofendido, né? Isso foi uma ofensa para ele. Mas sabe por quê que o filho pródigo, o irmão do filho pródigo estava tão preocupado? Porque ele não tomava posse da herança, e como seu irmão voltou, então o que aconteceu na cabeça dele? Meu irmão vai tomar posse de tudo, até a minha parte o meu irmão vai tomar posse. E o pai responde o quê para o filho? Meu filho, o que é meu é teu. Você nunca me pediu nada. O irmão do filho pródigo nunca pediu herança, nunca pediu uma festa, nunca pediu nada. Estava dentro da igreja, mas não sabia os seus direitos, não sabia que podia ser um abençoado, que podia viver uma vida plena, que podia viver uma vida perfeita, que podia viver uma vida abençoada. Meu irmão, o que tem acontecido hoje nas igrejas? Muitas pessoas estão iguaizinhas ao irmão do filho pródigo. Estão vivendo o evangelho e neste lugar elas não sabem da sua herança, não conhecem os seus direitos, não sabem que são abençoadas, não sabem que pode orar, não sabem que podem ser ricas, que podem ser prósperas. Vivem aquela vida de mendicância, né? Talvez 1 ano, 2, 3, 4, talvez a vida inteira. E ainda se gabam, se orgulham que estão dentro da casa do pai e nunca quebraram uma regra. Inclusive, uma das palavras do irmão do filho pródigo é essa: pai, eu estou na sua casa sem nunca desobedecer um mandamento sequer teu. E o senhor nunca me deu nada, nem um cabrito para eu comemorar com os meus amigos. Então ele reclama que o pai nunca tinha dado nada. Mas as bênçãos de Deus para a nossa vida, elas vêm sobre nós mediante aquilo que nós pedimos. O que Jesus chegou para os apóstolos e falou antes de ele ir para a cruz? Ele falou assim, olha, ele reuniu os 12 e falou, olha, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Então Jesus alertou, falou, olha, espera aí, vocês estão tão preocupados com outras pessoas que vocês até agora não pediram nada em meu nome. Peçam e recebam para que a vossa alegria seja completa. Então Jesus alerta, olha, vocês estão 3 anos e meio comigo, vocês nunca pediram nada, peça o que vocês querem. Então Deus, ele tem orgulho, ele tem satisfação de nos dar as coisas que nós pedimos. Por quê? Porque ele fala que todo que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. E o que não pede, não recebe. E o que não busca, não encontra. E aquele que não bate a porta, não abre. Você acha que você vai abrir a porta para um fantasma? Você não vai. Agora, se alguém bater na sua porta, você vai abrir a porta. Se não bater, você não abre. Se você pedir para Deus, Ele vai te dar. Se você não pedir, Ele não vai te dar. Porque é a regra de Deus. Ah, mas Deus sabe que eu preciso. Ele sabe, mas você não pede, não recebe. E o filho, o irmão do filho pródigo, achou que ele poderia receber tudo sem pedir. E aí ele reclama com o pai, pai, eu nunca transgredi uma regra sua e o senhor nunca me deu nada. E tem pessoas que acham isso, sabe? Elas estão dentro da igreja, elas acham que elas são boas, elas acham que elas são pessoas especiais. Ah, eu estou dentro da igreja, eu sou bom e Deus nunca me deu nada. Mas espera aí, o fato de você ser bom não vai trazer uma bênção para a sua vida. O fato de você usar a sua fé e usar o poder da oração, isso vai trazer bênçãos para a sua vida. Mas o fato de você ser bom e achar que merece bênçãos de Deus, isso não vai te trazer cura, não vai te trazer libertação, não vai te trazer nada. Se você se acha bom, em primeiro lugar, que se você se acha bom, você já está errando grandemente diante de Deus. Porque o próprio Jesus, quando foi chamado de bom, ele falou, bom não, bom é Deus. Então o fato de eu ter um corpo de Adão, um corpo pecaminoso e achar que eu sou bom, já tem uma discrepância aí na sua fé, já tem uma discrepância. O fato do filho, ele falar para o pai que ele cumpria todos os mandamentos, ele já pecou aí, ele já cometeu um pecado gravíssimo diante do pai,
Por quê? Porque eu já falo um que ele não cumpriu. Ele não pediu a sua herança. Ele não chegou para o pai e falou: pai, já que o senhor deu a herança para o meu irmão, dá a minha herança também. Ele tinha uma falsa humildade, uma arrogância e um orgulho de achar que ele poderia se sustentar sozinho sem herança do pai. Então passava nesse coração aí do irmão do filho pródigo muita coisa errada. Olha, se você prestar atenção, se você fizer um julgamento das atitudes do filho pródigo e das atitudes do irmão dele, você vê que o irmão dele peca muito mais profundamente do que o filho pródigo. O filho pródigo teve erros? Teve. Ele achou que podia sair da casa do pai, ele achou que sem o pai, apenas com dinheiro, ele poderia sustentar a sua vida. Mas ele tanto é um homem de Deus que ele volta depois para a casa do pai e continua ali: pai, me perdoa, eu pequei mesmo, mas eu errei, mas eu estou de volta. E o irmão dele não. O irmão dele não aceitava essas atitudes, não aceitava isso de jeito nenhum. Né? Então ele não vai, não cobra a sua herança e depois reclama daquele que tem herança. Então é a mesma coisa eu falar assim: eu não posso ter comida, ninguém pode ter também. Eu não posso ter prosperidade, ninguém pode ter. E até me revoltar com os irmãos da igreja que dão testemunho de prosperidade, que dão testemunho de cura, que dão testemunho de bênçãos. Por quê? Porque eu não cobro as minhas bênçãos e depois vou reclamar com aqueles que recebem as suas bênçãos dentro das igrejas. Então isso tem acontecido, meu irmão, em demasia dentro das igrejas. Os ministérios hoje, eles têm, infelizmente, muito dessa questão do irmão do filho pródigo. Parece que é uma coisa isolada, parece que é uma coisa só da época de Jesus, uma parábola, mas hoje você encontra centenas de milhares de pessoas que estão dentro das igrejas, que não conhecem a sua herança, que não sabem do que tem direito e ficam depois magoadas com o pai. Por quê? Porque as igrejas hoje estão ensinando que você tem que fazer barganha para você receber bênção de Deus, estão ensinando que você não tem direito, que você é um pecador. Quem é você para pedir alguma coisa para Deus? Quem é você para falar com o Senhor? Outro dia uma irmã me repreendeu aqui, falou: bispo, eu falo para a gente cobrar a bênção de Deus. Quem somos nós para cobrarmos bênção de Deus? Aí eu falei para ela: sabe quem somos nós para cobrarmos bênção de Deus? Somos filhos e herdeiros. Porque eu não posso me calar diante de uma coisa dessa. Mas a irmã veio me repreender, falar: bispo, o senhor falou que a gente tem que cobrar a bênção de Deus. Quem somos nós para cobrarmos alguma coisa do Senhor? Aí eu falei: sabe quem somos nós? Aí mostrei Gálatas 4 para ela, mostrei Romanos 8. Nós somos filhos e se sois filhos, sois também herdeiros. Então você pode cobrar de Deus, por quê? Porque você é filho. O filho não precisa pedir para o pai para abrir a geladeira. O filho abre a geladeira e toma posse daquilo que é de direito dele, porque a geladeira está ali, o pai pôs a comida lá para o filho comer. E Deus nos colocou neste mundo para tomarmos posse da nossa herança. Então, se somos filhos, somos herdeiros. Mas enquanto você estiver no ministério que está escondendo de você a sua herança, que não está mostrando para você que você tem direito, você nunca vai tomar posse de nada. Você sempre vai se achar um incapaz, alguém que não tem condição, que você não merece tomar posse das bênçãos de Deus, que não faz parte dos seus direitos, e por aí vai. Então, até quando você quer viver como escravo? Esse irmão do filho pródigo, ele era mais um escravo, ele era mais um servo do que propriamente um filho. Então, que problema que esse pai tinha, Um filho que recebeu herança, mas deixou o ego entrar no seu coração, abandonou a casa do pai, gastou tudo, perdeu tudo e depois ficou arrependido, não sabia se voltava para a casa do pai, se o pai ia perdoá-lo ou não conhecia o amor do pai. O outro filho, cheio de raiva, cheio de mágoa do irmão que saiu de casa, nunca cobrou nada do pai, vivia como um servo e depois ainda achou ruim que o pai nunca deu um cabrito para ele comemorar com os filhos, e o pai fala: meu filho, você não entendeu que o que é meu é seu? Você não viu que o seu irmão tomou posse da herança e você não tomou posse de nada? Você quer que eu faça o quê? A herança estava aí, você nunca quis, você nunca desejou essa herança na sua vida e agora você vem reclamar comigo? Então, gente, muita coisa tem que ser mudada no meio cristão. É como nós temos pregado, como nós pregamos nessa semana, Falamos sobre a mentira. A mentira, infelizmente, ela tem sido explícita, ela tem sido aberta dentro das igrejas. E mentira não é só quando você fala uma coisa que você não cumpriu, ou quando você promete uma coisa e não cumpre, ou quando você sabe que uma coisa é A e você fala que é B.
a mentira também ela é inconsciente. Né? Quando nós mentimos contra o evangelho, quando nós mentimos contra a palavra. Por exemplo, o irmão do filho pródigo é um mentiroso. Ele se postou como mentiroso. Por quê? Porque ele falou que o pai nunca deu nada. E o pai falou, meu filho, você não entendeu. O que é meu é seu. A verdade é que o que é meu é seu. Está ali, está escrito, você sabe disso. Tanto é que seu irmão ficou sabendo e pediu a herança dele. Você não pediu a sua herança, então como é que você fala que eu nunca te dei nada? Quando o irmão do filho pródigo chegou para o pai e falou, pai, o senhor nunca me deu nada, ele mentiu. Por quê? Porque o pai sempre deu tudo, estava sempre aberto para ele, mas ele não quis. É tipo, eu chamo você para uma festa e você tem tudo lá para você comer. Tem coxinha, tem empadinha, tem quibe, tem tudo ali. Está tudo liberado em cima da mesa. Aí você vai lá para fazer um tipo, né? Para você dizer que você é o bom, fazer uma falsa modéstia. Você não toca em nada. Você não toca na coxinha, na empadinha, no quibe, você não pega nada. Aí no final da festa você sai reclamando, puxa vida, hein? Estava na festa, não me deram nada para comer. Não me deram nada para eu comer. Aí quem estiver do seu lado vai olhar para você e falar, você é um mentiroso. Como não tinha nada para comer? Estava tudo ali. Não, mas eu queria que alguém me servisse, alguém pegasse da mesa e falasse, olha, o senhor está servido. Como não veio ninguém me servir, então ninguém me deu nada. Ou seja, você é um mentiroso porque você não conhece as Escrituras, porque você não conhece a verdade. Se você conhecesse a verdade, você não estaria mentindo. Sabia que você está mentindo quando você está dizendo aí que Deus nunca te deu nada, que Deus não é bom com você, que Deus não é compassivo com você, que Deus nunca olhou para você? Você está mentindo. Por quê? Porque na realidade você não conheceu a verdade e essa verdade te libertou. Embora você esteja vendo a verdade, você não tomou posse dela. Assim como aconteceu com o irmão do filho pródigo. Ele estava vendo, o irmão do filho pródigo estava vendo a verdade. A verdade é que o filho pródigo chegou e falou, pai, me dá minha parte da herança, e o pai deu, sem discutir, sem falar nada, meu filho, o que é meu é teu, pega aí a herança. O irmão dele viu isso, ficou sabendo disso. Por que o irmão não cobrou a herança dele também? Falou, pai, já que o senhor deu a parte do meu irmão, me dá a minha parte também, eu vou continuar trabalhando aqui, eu não vou sair da sua casa, mas eu vou continuar aqui com a minha herança. Aí ele não teria que reclamar, se o irmão voltasse, ele já tinha a herança dele, né? E ele ia falar o que? Tá bom, o irmão voltou, agora o pai que se vire aí para dar alguma coisa para ele, porque a minha parte já é minha, essa parte aqui ninguém toca. Ele podia fazer isso, ele ficaria até mais tranquilo, né? Ficaria mais confortável, porque o medo dele, que não está aqui explícito na Bíblia, mas eu tenho certeza que ele teve medo, é que o pai pegasse agora a parte dele e desse para o irmão de novo. O senhor já deu a sua parte para ele, agora o senhor vai dar a minha parte para ele. Ou seja, o coração do irmão do filho pródigo estava corrompido nas coisas materiais. Não tomava posse, mas ninguém podia pegar. Sabe aquele sapato que você tem dentro do armário? Ei, você que está aqui, ó, ei, irmão, você que tem aquele sapato, aquele tênis dentro do armário, você nunca usou e nunca vai usar e você não dá para ninguém? E se alguém pegar o seu tênis, se alguém pegar o seu sapato, você vai ficar muito bravo? Sabe aquela calça, aquela saia que você tem lá dentro do armário, que você não usa mais, mas você também não dá para ninguém? E se algum dia alguém pegar essa saia, você vai ficar muito chateado, muito bravo? É o que aconteceu aqui nesse caso. O irmão do filho pródigo não tomou posse da herança, não tinha interesse da herança, mas quando o irmão voltou, ele ficou preocupado, porque falou, agora vai pegar o que é meu. Ou seja, nem ia usar, não queria usar, não precisava usar, e quando o irmão voltou, ele ficou tinindo da vida, ficou muito chateado, muito angustiado, porque o irmão podia pegar aquilo que ele não ia usar. Se não ia usar, dá para o irmão então. Você não quer a sua herança? Dá para o seu irmão. Você não quer a sua calça? Dá para o seu irmão que precisa. Você não quer o sapato? Dá para quem precisa. Ah não, mas eu não posso porque é meu, é minha herança. Então hoje, as pessoas estão vivendo assim, cheias de orgulhos, apegadas às coisas materiais, apegadas ao mundo e depois querem reclamar com Deus que não tem nada, que não acontece nada. Meu irmão, muda essa página da sua vida. Vamos mudar a partir de hoje, nos apegando à verdade. É como o convite que nós sempre colocamos aqui na TV. Você quer ser um construtor de Cristo? Né? Quando nós viemos com essa proposta no ano passado, nós colocamos assim, você vai ser um construtor de Cristo para você construir a sua casa sobre a verdade, sobre a palavra.
E você vê que numa passagem como essa, que todo crente conhece, a parábola do filho pródigo, pergunta lá para qualquer irmão da sua igreja, você já leu a parábola do filho pródigo? Já li. Todo mundo já leu. Mas quando você der essa explicação, mas você sabia que na parábola do filho pródigo, o irmão dele tem mais pecado do que ele? Quando você fala uma coisa dessa, as pessoas, não, como que pode? Não, nossa, eu nem sei o que aconteceu com o irmão do filho. O que aconteceu com o irmão do filho pródigo? Porque quando chega lá no final, que o pai fez uma festa, tem pastor que até para de pregar. Né? Agora vamos para outra passagem bíblica. Né? Ou seja, ele só quer mostrar que você não pode sair da igreja. Ele saiu da igreja, olha o que aconteceu, foi brigar com um porco para comer comida. Né? Se você sair da igreja, a mesma coisa vai acontecer com você. Então, para ameaçar as pessoas para não sair da igreja, eles pregam a parábola do filho pródigo até aquela parte que o filho volta para casa e o pai dá herança de novo para ele. Então, fora da igreja você não vai ter nada, dentro da igreja você vai ter tudo. É isso que eles querem mostrar. Né? Mas essa não é a verdade da parábola do filho pródigo. A exegese dessa parábola, Jesus está fazendo um comparativo entre um irmão que sai e outro irmão que fica. E o irmão que fica, às vezes, pode ter mais pecado do que o irmão que sai. O irmão que sai teve sim a sua punição, teve assim a sua perda, mas o irmão que ficou tem pecado ainda maior perante Deus. E às vezes não consegue enxergar isso. Então talvez você esteja aí dentro de uma denominação, dentro de uma igreja, cheio de falhas, cheio de erros, cheio de pecados, cheio de mágoa, de ganância, né? não aceitando que o irmão que voltou, ou você mesmo fica assim nesse comparativo, não toma posse da sua herança, depois reclama com Deus, você é uma pessoa que não tem nada, está dentro da igreja e a sua vida financeira está um bagaço, a sua vida espiritual está lá no chão, você não tem cura, você não tem saúde, você tem uma família destruída, mas você insiste em dizer, eu sou da denominação tal, ou seja, aqui, o irmão do filho pródigo, pai, eu estou na tua casa aqui, há 20 anos e nunca tive nada. Né? Aí Deus vai falar, sabe por que você nunca teve nada? A sua igreja não ensinou você a pedir, não ensinou você a orar, não ensinou você a determinar, não ensinou você a nada. E agora você quer reclamar comigo? Reclama lá com o seu pastor, reclama lá com a sua denominação, porque lá você não vai ter nada mesmo. E ponto final. Então é isso que eu falei para você. A porta que leva para a salvação, ela é estreita e poucos que acertam com ela. Aproveite essa oportunidade que você está recebendo, a programação aqui do Falando de Vida, e viva essas verdades na sua vida, para que você venha possuir o sobrenatural em todos os seus caminhos, tá bom? Bom, nós vamos aqui a um break, na volta eu vou voltar com a oração juntamente com você, nós vamos orar, eu quero orar com você que deseja tomar posse da sua herança, você que deseja ser, né, que nem um abençoado, que conhece os seus direitos, que vive, né, o poder de Deus na sua vida. O erro do filho pródigo foi só ter saído da casa do pai, esse foi o erro crucial. Se ele ficasse com a sua herança na casa do pai, ele seria a pessoa mais abençoada da face da terra. Você quer tomar posse da sua herança e ficar firme com Deus, ficar firme com o Senhor? Então, daqui um pouquinho eu volto para o momento da oração. Se você puder, manda aqui uma mensagem no WhatsApp 11 96504 9910, colocando aqui para nós qual é a herança que você quer receber, o que você precisa que seja mudado na sua vida, o que você quer que seja transformado nos seus caminhos. Manda a sua mensagem aqui, WhatsApp 11 96504 9910, e eu volto já já com você para o momento da oração. Vamos lá. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, às 10 horas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam.
Muito bem, amados de Deus, eu sou o Bispo Emerson Viana e eu quero convidar você a ser um construtor de Cristo. O que é ser um construtor de Cristo? O apóstolo Paulo diz que ele lançou o fundamento, sobre a palavra de Deus e nós vamos edificar a nossa casa sobre este fundamento. E a nossa casa, ela pode ser construída da seguinte maneira, segundo o apóstolo Paulo. Nós podemos construir uma obra de feno, uma obra de palha, uma obra de madeira, uma obra de pedras preciosas, de prata ou de ouro. Como você quer construir a sua casa? Aliás, como você tem edificado a sua vida cristã em cima do fundamento da palavra de Deus? Se você edificar uma casa de madeira, se você edificar uma casa de feno, se você edificar uma casa de palha, o apóstolo Paulo diz que a nossa casa será provada pelo fogo. Será que a sua casa de madeira, feno ou palha, ela resistirá ao fogo? E se você construir uma casa de pedras preciosas, de prata, de ouro, será que esta casa será submetida pelo fogo e vai prevalecer? Então, nós temos que edificar a nossa casa sobre o fundamento, sobre o alicerce do apóstolo Paulo, para que tenhamos uma vida plena, para que tenhamos uma vida abençoada. Pois bem, nós da comunidade Cristã Amor e Graça queremos levantar vários construtores de Cristo. Se você quer ser um construtor de Cristo, se você gostaria de edificar a sua casa sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, você vai entrar em contato conosco através do WhatsApp 11 96504 9910 e você vai contar a história da sua vida cristã para nós. E nós vamos ajudar você a construir a sua casa sobre o alicerce. O Senhor Jesus Cristo mesmo, ele citou uma vez uma parábola, onde ele disse que duas casas foram construídas. Uma foi construída sobre a areia e outra foi construída sobre a rocha. Aquele que construiu a sua casa sobre a areia e sobre a rocha estavam felizes morando ali na sua casa. De repente, vieram as chuvas, sopraram os ventos, o rio bateu com ímpeto contra aquelas casas. E o Senhor Jesus disse que uma casa permaneceu e a outra casa desabou. Por que uma casa permaneceu? Porque estava construída sobre a rocha, sobre o alicerce, sobre o fundamento. E por que outra casa ela foi abalada e ela desapareceu? Porque ela foi construída sobre areia. Será que a sua vida cristã ela tem sido construída sobre a rocha ou será que a sua vida cristã tem sido construída sobre a areia? Se você quiser construir a sua casa sobre a rocha, entre em contato conosco. Nós vamos analisar sua vida cristã, seu procedimento, suas atitudes, como você tem vivido o evangelho na sua vida e nós vamos ajudar você a acertar as arestas da vida para que você edifique a sua casa sobre a rocha e venha receber um grande galardão, uma grande recompensa de Deus na sua vida. Quer edificar a sua casa sobre a rocha? Entre em contato conosco, WhatsApp 11 96504 9910. Você gostaria de ser um construtor de Cristo? Edificar a sua casa sobre a rocha? Então entre em contato conosco, será um prazer conversar com você. É isso aí, você quer ser um construtor de Cristo, hein? Estamos aqui para ajudar você a edificar a sua casa sobre a rocha. Você que verdadeiramente quer viver as verdades do Evangelho na sua vida, você não pode perder esta grande oportunidade de ser um construtor de Cristo, edificando a sua vida sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, para que ela venha a ser bem edificada e grandemente transformada através do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Antes da oração, eu queria pedir 2 favorzinhos para você, muito fáceis de você fazer. Primeiro deles, se esse programa tem impactado você, se esse programa tem ajudado você, bispo, olha, eu tenho aprendido assim, meu Deus, bispo, eu já li essa parábola do filho pródigo 200 vezes e eu nunca tinha prestado atenção no que o senhor trouxe hoje. Meu Deus do céu, que analogia maravilhosa, que exegese maravilhosa que o senhor faz dos textos bíblicos, né? O senhor traz o texto bíblico assim com coisas, com detalhes que às vezes a gente não percebe, né? E esse programa, bispo, ele tem sido muito bom para mim. Hoje eu aprendi uma coisa muito importante, eu não posso ficar dentro da igreja sem cobrar minha herança do pai.
Eu não posso achar que Deus é amor, Ele sabe de tudo, eu não preciso pedir nada para Ele, que Ele vai me dar. Porque a regra de Deus é, todo que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate, a porta se abre. Então, se você não pedir nada, você não vai receber nada. Se você pede, você recebe. Quem pede, recebe. Então, bispo, eu tenho aprendido demais e eu não quero que esse programa saia do ar. Eu quero que esse programa continue no ar, eu quero que esse programa continue levando vida para o necessitado, para o sofrido, para as pessoas que necessitam, né, desta programação, e eu quero semear agora uma oferta por amor ao Evangelho. Como é que eu faço, bispo, para semear minha oferta? Ó, tem duas opções. Ou você abre aí o seu aplicativo e aponta para esse QR Code que está aparecendo, ou você faz mais simples. Eu gosto do jeito mais simples, mais básico, né? Eu vou lá, clico lá no Pix, né? Abro o meu aplicativo, clico no Pix e aí eu coloco esse número aí, ó, está aí bastante tempo, ele fica aí na televisão, não é que nem rádio, né, que a gente tem que passar o número e tem que ficar repetindo, né? Enquanto eu estou falando, você está aí com o seu celular e você vai lá, clica todos esses números aí, não precisa de pontos nem de traços, nada, você só põe os números, né? Então você coloca 07, 098, 225, 0001 71. Pronto, é a chave Pix para você fazer a sua doação. E aí você semeia. Bispo, o que eu posso semear? Quanto que eu posso semear? Olha, os membros da igreja, né, os membros da comunidade Cristã Amor e Graça, eles sempre semeiam no mínimo R$100 por mês, né, para ajudar a gente a manter aqui a programação. É mais ou menos um cálculo que nós fazemos para que o programa permaneça no ar. Agora é óbvio que você, que não é membro da igreja, eu não vou estipular valores para você contribuir, porque o que você ajudar, você já vai estar fazendo uma coisa a mais, né? É tipo assim, olha, se eu tenho amigos, eu preciso empurrar um ônibus, meu ônibus quebrou. Se eu tenho amigos, eu vou dar cordas para eles, né? Eu vou falar, ó, você puxa aqui, você puxa daqui, você puxa de lá. Se tiver alguém passando na rua e falar, eu posso ajudar também? Ah, pode, irmão. Vá lá atrás do ônibus e ajuda a empurrar aqui. Eu não vou cobrar dele que ele puxe tanto, que ele faça mais força. Por quê? Porque ele está dando uma contribuição. Então, quando você contribui por amor ao Evangelho, sendo que você não é membro da comunidade, mesmo que você queira uma igreja ainda na sua casa, aí onde você mora, aí perto do seu bairro, da sua cidade, você ainda não faz parte dos membros da comunidade. Então, tudo que você ajudar, tudo que você contribuir, eu aceito de todo o coração e eu declaro muita, mas muita prosperidade na sua vida. Aí você analisa, esse programa tem ajudado você? Esse programa tem sido bom para você? Esse programa tem feito bem para você? Tem trazido vida? Então contribua. É a nossa proposta desde o primeiro programa. Quando eu comecei os primeiros programas, eu falava aqui, olha, não precisa ajudar não precisa semear, eu quero que você conheça a gente primeiro, para depois você fazer a sua oferta, para depois você semear, para depois você contribuir. As pessoas fizeram isso. Primeiro conheceram o nosso trabalho, estão aí sabendo, né, do que nós estamos pregando. Inclusive uma irmã, ela falou aqui, ela escreveu aqui para nós, ela acabou de mandar aqui a sua mensagem, ela falou, nossa, como a mensagem de vocês é esclarecedora, né? Eu quero uma igreja aqui onde eu moro, né? Então ela escreveu aqui para nós, né? Aqui, ó, ela fala assim, ó, que pregação libertadora, bispo, estou pedindo a Deus para que o Senhor abra uma igreja aqui no Rio de Janeiro. A irmã Maria Helena escreveu para nós. Então, se esse programa realmente tem impactado você, tem ajudado você, então contribua para que a gente continue semeando aqui esta palavra poderosa. Se você acha que você tem este mesmo evangelho em outro lugar, que você não precisa aprender, que o que nós ensinamos aqui é irrelevante, então nem precisa ajudar. Mas se você vê a diferença do que nós pregamos aqui, se você aprende com essas palavras, então contribua, porque eu tenho certeza que Deus vai te prosperar grandemente em nome de Jesus, tá bom? Então esse é o primeiro favor, e o segundo é aquele mais fácil ainda, né? Pega o seu celular agora, clica lá no YouTube, clica Amor e Graça, abre aí o seu YouTube, clica Amor e Graça, dá um like lá para nós, siga a gente no canal, né? Compartilhe esse programa de hoje com as pessoas da sua igreja, com o seu irmão, com o seu pai, com a sua avó. Compartilhe esse programa com as pessoas que estão aí junto com você, para que mais pessoas recebam esta palavra e tenham vida e vida em abundância, tá? Então, se você puder
compartilhar esse programa, se você puder dar o seu like, se você puder dar aí a sua contribuição para nós, faça isso, que eu serei inteiramente grato para você. A coisa mais fácil do mundo. Daqui um pouquinho, terminou aqui a oração, quando eu der o meu tchau, eu mesmo vou entrar lá no canal do YouTube, vou abrir o canal Amor e Graça, eu dou sempre o meu like também, eu contribuo, eu já sou um seguidor do canal, então faz isso, siga a gente no canal e dá um like em todos os programas que nós fizemos aqui, dá o seu joinha para você contribuir com a nossa programação, tá bom? Vamos tomar posse das nossas bênçãos? Vamos ligar em oração sobrenatural acontecendo na nossa vida? Olha, creia nisso, tá? Jesus diz, tudo que pedis ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. O erro do irmão do filho pródigo, o maior erro, foi não ter cobrado a sua herança. Ele viu que o irmão tomou posse da sua herança, mas ele não clamou pela dele. Resultado, depois ficou cheio de mágoa, cheio de raiva, não aceitava uma situação como essa. Vamos fazer esta oração? Senhor, Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus Todo-Poderoso, nós unimos agora a nossa fé, como está escrito na sua palavra, o que ligares na terra, será ligado nos céus. E em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós tomamos posse agora da nossa herança. Está escrito na tua palavra, o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. E também está escrito que se nós somos filhos, somos também herdeiros do Senhor. Um dia uma irmã me perguntou, quem somos nós, bispo, para cobrarmos as coisas de Deus? E eu digo, sabe quem somos nós? Nós somos teus filhos, ó poderoso Deus, filhos do Senhor, escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo, para que nós venhamos frutificar, para que nós venhamos levar vida e vida em abundância, para todas as pessoas que sofrem e precisam receber o Evangelho. Muito obrigado, ó Deus Todo-Poderoso, por mais um programa falando de vida no altar da graça. Obrigado por este irmão, por esta irmã que ora conosco, meu Pai. E o que eu te peço é muito simples, é muito básico, meu Deus. Mostra para esta pessoa o caminho da verdade. Nós não podemos mais ser enganados dentro de religiões, Senhor. Nós não podemos mais estar dentro de segmentos que profanam a sua palavra, que negam o seu evangelho, que fazem, muitas vezes, o Filho de Deus estar perecendo em caminhos tortuosos. Meu Deus, mostra para esta pessoa a verdade e faz com que ela venha para a verdade, porque não adianta nada nós sermos como Nicodemos, que conheceu a verdade, mas optou pela mentira. Não, Senhor, nós queremos conhecer a verdade, sermos praticantes da verdade e vivemos esta verdade até o final na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esse é o nosso pedido de oração, que colocamos perante Tu, ó Deus Todo-Poderoso. Obrigado, nós te agradecemos, ó Pai, de todo o nosso coração. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Graças a Deus. Assim chegamos ao final do programa Falando de Vida. Olha, eu quero fazer um convite muito importante para você agora. Domingo, todos nós vamos estar aqui com você a partir das 9 horas da manhã, num culto muito bacana, num culto maravilhoso. Sabe como que eu conto, né? Sabe como que o pai contava ali as questões do filho pródigo e do seu irmão, né? Por aquilo que eles praticavam, por aquilo que eles viviam diante dele. E o pai viu que o filho pródigo conhecia os seus direitos, sabia dos seus direitos e cobrou. E o irmão dele não sabia, não queria saber, não queria conhecer os seus direitos e preferia viver como um servo. Hoje também nós temos visto isso na igreja. Pessoas que querem realmente, ouvem o nosso programa, assistem o nosso programa e elas dizem, eu quero mudar de vida, eu quero ter vida em abundância, eu quero ser um participante do Evangelho de Deus. Chega de enganação, chega de confusão, eu quero viver a verdade na minha vida. E essas se agregam à verdade, se apegam à verdade e vivem a verdade. Então, se você é uma dessas pessoas que o programa impactou você e você quer viver as palavras da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, domingo agora você vai nos procurar. Bispo, eu moro no interior de São Paulo, eu moro aqui na Grande São Paulo, o que eu faço? Você vai procurar um dos nossos endereços que passou o programa inteirinho aí com você. 9 da manhã, eu, Bispo Emerson Viana, estarei com você na nossa sede no Brás, na Celso Garcia 243,
E a pastora Silvia vai estar com você em São Miguel Paulista, na Marechal Tito 218. E às 10 horas da manhã estaremos com você na Lapa, em Guarulhos e em Mogi das Cruzes. Tá? Então, você procura um dos nossos endereços para você estar congregando conosco neste domingo, 9 da manhã e também às 10 horas da manhã. Bispo, eu sou de outra cidade, de outro lugar, de outra capital aqui do Brasil. O que eu faço? 9 horas da manhã. Ah, bispo, eu vou ligar aqui a televisão? Não. 9 horas da manhã você vai entrar no canal do YouTube. Se você quiser acessar o YouTube na sua TV, pega também. É só você clicar no YouTube aí, clica na lupinha Amor e Graça e você vai assistir também a nosso culto, a nossa reunião. Então, marca aí, ó, siga a gente aí no canal do YouTube, canal Amor e Graça, para que neste domingo você não perca esta maravilhosa reunião. Você é uma pessoa que quer tomar posse da sua herança, você quer viver como um filho de Deus, você quer se apoderar de toda a graça do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Então, domingo agora, às 9 horas da manhã, você vai acessar o canal Amor e Graça para você assistir aqui o nosso culto, a nossa reunião. Não perca. Ah, bispo, mas se eu fizer isso eu não vou estar congregando na minha igreja. Meu irmão, olha, eu aprendo uma coisa, você congrega sim quando você congrega pela internet. Eu nunca disse que você não estava congregando, né? Quando você tem possibilidade de ir na igreja, aqui na Graça, e você não vem na comunidade cristã, né, que você abdica, aí sim. Mas quando você mora em outro lugar e você participa do culto, você vai ali, você ora juntamente conosco, pega a sua Bíblia, você presta atenção na palavra, você está congregando também. Então, domingo agora, você vai congregar conosco e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você quiser tomar posse da sua herança, tomar posse de uma vida abençoada, domingo agora, 9 horas da manhã, nós esperamos por você no canal do YouTube, canal Amor e Graça, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Quero lembrar para você que o programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9 horas da noite. E sábado agora nós estamos com você das 19 às 20 horas, das 7 às 8 da noite, também aqui por esta emissora, tá bom? Beijo no teu coração, ótimo final de semana para todos, que Deus venha falar grandemente ao seu coração. Muito obrigado por assistir no nosso programa, muito obrigado pelas tuas ofertas, que você tenha um final de semana abençoado e domingo, hein? Te espero ao vivo no canal Amor e Graça, aqui da Comunidade Cristã Amor e Graça. Tchau para todos. Quando chega a aflição e não sabemos mais o que fazer, Deus coloca pessoas em nossos caminhos para nos ajudar. Por isso agora, você tem todos os dias nesse horário, o programa Falando de Vida. Receba a vida em seu coração e tenha plenitude de vida. Chegou o livro A Lei e a Graça. Você sabe onde começa e termina a lei? Você já fez uma aliança com Deus? Você sabe quais são os livros da graça de Deus? Adquira o mais novo livro do Bispo Emerson Viana, A Lei e a Graça. Compareça a uma comunidade cristã, Amor e Graça, ou adquira pelo site portalamoregraça.com.br. Em um mundo repleto de desafios e incertezas, a escolha do nosso alicerce é crucial. Você se lembra da parábola dos dois construtores? Um construiu sua casa sobre a rocha e o outro sobre a areia. Quando as tempestades chegaram, a casa firme resistiu, enquanto a casa na areia desabou, trazendo grande ruína. Agora, convidamos você a ser um construtor de Cristo. Edifique sua vida sobre a rocha. Ao escolher Jesus como seu fundamento, você garante estabilidade e proteção em meio às adversidades. Não se deixe levar pelas areias movediças das distrações e incertezas. Escolha o caminho da fé e da esperança. Junte-se a nós nessa jornada. Participe de nossos cultos, estudos bíblicos e atividades comunitárias. Vamos juntos construir uma base sólida que resistirá a qualquer tempestade. Construtores de Cristo, onde cada pedra é uma decisão de fé.
Endereços da comunidade cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352 às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950 às 10 horas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. Comunidade Cristã Amor e Graça apresentou Programa Falando de Vida, com o Bispo Emerson Viana.